dedinho, dedinho, dedinho. Quem pode crer? Sabe o que segue isso? Tudo é possível ao que crê. Amém. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera em nós e Ele faz através de nós. Então quando a gente crê em Deus, além dele fazer, nós nos tornamos instrumentos do seu poder. Deixa eu abrir um parênteses aqui rápido, eu gosto sempre de esclarecer isso. Quem tem o poder não é você, é Deus. Ele te outorga um poder, Ele te dá um poder. O poder você recebeu de Deus, ele não é seu. E Deus te dá o poder que é dele para você o administrar com atitude de mordomo. Mordomo. E não de senhor. O que a gente vê hoje constantemente é todo mundo querendo ser senhor de um poder que não é dele. Eu declaro, eu profetizo, eu decreto, a minha palavra tem poder. E essa arrogância está tomando o meio evangélico. A gente perdeu a simplicidade da oração de Jesus. Eu quero uma coisa, Pai, mas seja feita a tua vontade. É por isso que em 1 João 5,14 ele fala, essa é a confiança que temos nele, que tudo que pedimos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então você não é dono do poder que está em você, o poder que está em você é de Deus. Então na hora de usar, esteja submetido à vontade dele. Amém? Amém. Nós dependemos de Deus primeiro, por causa das impossibilidades do mundo que a gente vive. Segundo, nós dependemos de Deus por causa dos nossos pecados. Pecado é um assunto que é inconveniente, que é evitado, que é chato, enjoado, tratar. Justamente porque ele nos lembra da nossa verdadeira condição. Ou da sentença que nos é cabível se julgado somente por eles. O que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Então se Deus devesse alguma coisa aos homens, ele pagaria essa dívida com a própria morte. Não, você quer que eu conserte o que eu estou devendo aí com vocês? Toma a morte, vai para o inferno. E nós somos salvos pela graça. Efésios 2, 3, do 4 diz, nós éramos por natureza filhos da ira. De natureza, de natural, filhos da ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo. Glória a Deus. Mas pela riquíssima misericórdia de Deus, Ele nos amou. Amém? Amém. Nós dependemos de Deus por causa dos nossos pecados. Não tem jeito. E eu queria... Os nossos pecados fazem... o estado de pecado que habita o ser humano o faz depender de alguém que o salve desses pecados. Eu quero mostrar para vocês o que Paulo falou. Isso não é qualquer um não. Cara, Paulo para mim é o homem da Bíblia depois de Jesus. Abre aí, Romanos 7, 24. Olha o que esse homem fala. Romanos 7, 24. Eu quero que todo mundo leia comigo de novo. Mas, gente, comigo, não fica pegando qualquer versão aí, não. Segue os meus lábios. Segue os meus lábios. Eu vou ler na minha versão mongol. Vou deixar vocês lerem, tá? No 3. Todo mundo achou? Amém? Dedinho, achou? 1, 2, 3. Desventurável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável. Ah não, ficou bom, ficou bonito. Ficou Miserável, Minha tradução é Você está miserável? Pois é, miserável, desventurado, é tudo farinha do mesmo saco. O que acontece? Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Olha o que Paulo diz. Pouco antes do que a gente acabou de ler, porque não leia a Bíblia por capítulos, leia por assuntos. Nem sempre os capítulos são divididos quando os assuntos são terminados. E Paulo desenvolve um raciocínio no livro de Romanos praticamente todo, começando no capítulo 3, quando ele diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. E quando ele chega no capítulo 5, ele explica o estado do ser humano desde os primórdios, ou seja, desde Adão, e como que esse estado foi sendo preservado até nós. Porque ele chega no 5, versículo 12,
E ele diz que porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a nossa condição. Então, por causa dos nossos pecados, que nós herdamos e cometemos, influenciados pelo primeiro Adão que nos condenou, nós precisamos do segundo Adão para nos redimir. E ele veio. Ele veio. O segundo Adão veio. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos injustos. Mas pela obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A graça de Deus. Já não há condenação para você que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem condenará os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém. Aleluia. E Paulo continua, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu e antes ressuscitou, está à direita de Deus Pai, também intercede por nós. Meus filhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, como também os do mundo todo. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Lê esse texto quando você chegar em casa, Isaías 53, 11. Depois de tudo que Jesus passou, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levou sobre si. Amém. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que hoje você depende de Deus por causa dos seus pecados. Como não depender de Deus, uma vez que Ele representa tudo que significa a salvação da nossa alma, do nosso viver, do nosso ser, de quem nós somos. E eu creio que com isso tudo, uma das obras que o Espírito Santo de Deus quer fazer no nosso meio aqui hoje, é eliminar de nós a culpa. Muita culpa. Ele quer tirar das suas costas o seu passado, os seus erros, as suas falhas, as suas causas, as suas paranoias. Quer arrancar isso de você, porque o castigo que era para te tirar a paz, Ele levou na cruz. Toma posse dessa palavra. Amém. Confessa e deixa para alcançar a misericórdia. Amém. Isaías 1,18 diz que, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata e vermelho como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Esse peso, essa culpa, essa dor, esse enfado que você está carregando não é seu. Não é seu. Foi levado por Cristo na cruz. Então toma posse desse direito que é seu e seja perdoado. Não fica vivendo com essa culpa. E geralmente, deixa eu abrir outro parênteses aqui, geralmente quando a gente sente a culpa de um pecado que a gente confessou, é porque na verdade a gente não confessou, porque confessar sucede a exclusão daquele pecado. Eu confesso aquilo e eu tenho a disposição dentro de mim de deixar. Mas quando eu confesso e ainda tenho a disposição de mim de na próxima vez fazer de novo, é porque na verdade eu não confessei e não fui perdoado. Então confessa e deixa para alcançar a misericórdia. Não fica brincando com Deus, caindo nos mesmos erros, achando que pela misericórdia, pela graça... Não! É pela misericórdia e pela graça, mas com a graça e com a misericórdia não se brinca com Deus. Nós temos que viver uma vida séria. Nós dependemos dele. Segundo motivo, gente, por causa dos nossos pecados. E uma das obras que Deus quer fazer aqui hoje é que você entregue os seus pecados na mão dele para ele jogar no mar do esquecimento. Ele quer purificar a gente aqui hoje. Amém. Com certeza. Amém, gente? Amém. Terceiro lugar, e eu estou concluindo, para a gente poder ir para a cachoeira, nós dependemos de Deus por causa das barreiras da nossa mente.
E é interessante como que Deus sempre supera aquilo que a gente planeja.